Pitololândia! Pitololândia! Pois não? Acabaram de vos tirar do poder. Acabaram? Quem? Os pares de Roma. Oh, não. Temos que apelar agora para os ímpares. Hora do Enem no ar e o assunto é história. Hoje a gente volta a falar de divulgação científica, porque o assunto é cada vez mais sério. Na era das fake news, divulgar informações requer ainda mais critérios e apuração. Isso você confere com a pesquisadora Patrícia Mariuso, mas é já, porque antes a gente faz um aquecimento pro Enem. Professora Ruth Borges, por gentileza? E aí, Lande, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda. Professora, hoje a gente fala de uma questão que parece ser de moda, mas não é de moda, porque o contexto é muito importante, tá certo? Tá certíssimo, Lande. Tudo que a gente tem no nosso dia a dia, seja moda, seja cinema, teatro, arte, tudo está inserido no nosso contexto histórico. Durante esse período, o contexto histórico foi muito importante. A gente está nessa questão falando sobre o ano de 69, mas o ano que teve maior importância foi o ano de 68, chamado do ano que nunca acabou. O ano de 68, tanto no mundo lá fora, né, na Europa, quanto aqui dentro no Brasil, tiveram diversas manifestações contra regimes muito autoritários que estavam ocorrendo. A gente vivia um contexto de Guerra Fria, onde os Estados Unidos estava iniciando a Guerra do Vietnã, no ano de 68, então o movimento hippie começou a surgir, um movimento completamente contrário a essa guerra, né, com o lema "Faça amor, não faça guerra", justamente espalhando o amor. E aqui no Brasil a gente teve dois pontos muito chocantes. Primeiro, a morte do estudante de 15 anos Edson Luiz numa manifestação popular que veio trazer a passeata dos 100 mil. Então, mais de 100 mil pessoas foram às ruas pedir o fim do governo militar. E no final do ano, no dia 13 de dezembro, nós tivemos a implantação do Ato Institucional de número 5, que dava fim ao habeas corpus e às liberdades individuais dos cidadãos brasileiros, o que foi um choque e o que fez com que Zuzu Angel, no ano de 69, buscasse na sua moda esse resgate a esse ano muito polêmico mundialmente e também para o Brasil. Então, bora para uma questão que tem tudo a ver com isso? Vamos fazer questão. Vambora! Coloca aí pra gente. Questão 90 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Professora, por gentileza. Show de bola. A primeira figura, ela remete a Maria Bonita. Maria Bonita era esposa de Lampião, uma cangaceira muito, muito importante para a história brasileira. E a segunda é um traje da coleção da Zuzu Angel, né, que foi uma estilista brasileira reconhecida mundialmente, principalmente na década de 60. Então, a Zuzu Angel, o que ela faz? Ela tenta resgatar essa ideia do banditismo social do Nordeste, ou seja, a luta por melhores condições, uma luta social, um resgate, inclusive, da participação feminina nessas lutas sociais, com um traje inspirado nesse movimento do Nordeste. Então, o que ela queria dizer? Que mesmo anos depois do movimento nordestino, o Brasil ainda precisava resgatar muita coisa social que não estava sendo feita. Então, a Zuzu Angel, ela traz de volta esse debate da participação da sociedade na vida política, que era um pouco acometida ainda, né? Um manifesto, né? Exatamente. Ela tenta se manifestar contrária à falta de participação popular, né? E aí a questão diz o seguinte: elaborada em 1969, a releitura contida na figura 2 revela aspectos de uma trajetória e obras dedicada a... Aí ela diz assim: valorização de uma representação tradicional da mulher? Não. Tradicionalmente, a mulher era conhecida como o sexo frágil, como a dona de casa. E aqui a gente tem uma mulher que é líder de um movimento contrário ao governo vigente. Então, a gente já descarta. A B diz: descaracterização de referência do folclore nordestino? Pelo contrário, ela está querendo resgatar essa ideia do nordestino como um grande lutador social para trazer para a atualidade do período que ela viveu.
A C diz, fusão de elementos brasileiros à moda da Europa? Pelo contrário, ela está querendo trazer uma nova moda, uma moda só com aspectos brasileiros. Valorizando, né? Valorizando as nossas lutas, né? A D diz, massificação do consumo de uma arte local? Também não era o que Zuzu Angel queria. Inclusive, como ela era conhecida internacionalmente, a moda dela não era uma moda de massa, não era uma coisa também acessível para toda a população. E a E, que é o nosso gabarito, criação de uma estética de resistência, a demonstração de que você pode trazer características da resistência social, inclusive para as artes, para a moda, para as vestimentas. Então, reforçando o gabarito, letra E, criação de uma estética de resistência. Perfeito. Bom, a resistência aparece aqui na moda, mas em que outras manifestações artísticas ela pode aparecer? Landy, inclusive aqui no próprio Hora do Enem já tivemos um vídeo falando sobre a própria Tropicália, né? O movimento tropicalista, ele é uma clara demonstração de como a gente pode resistir através da música e das artes. Isso foi muito importante no período da ditadura brasileira. Outra forma de resistência também muito importante durante esse período foi o cinema novo, que foi um cinema que ele queria romper com o cinema hollywoodiano, que a gente conhece hoje, e queria trazer um cinema completamente brasileiro, trazendo questões sociais, artistas negros que não eram tão presentes naquele período. Então, eles estavam tentando fazer com que a resistência à ditadura fosse também no meio artístico. Só que foi um movimento que durante muitos anos não teve tanta adesão popular, porque a vida das pessoas é complicada, a nossa vida é corrida, nosso dia a dia. Então, você aderir a um cinema de resistência, você tinha que entender justamente o que a gente está fazendo agora, esse contexto político, para você entender as críticas do cinema novo. Então, para muitas pessoas, né, não era tão interessante o cinema novo quanto um cinema de entretenimento puro e simples. Pois é, ambos os movimentos que você citou estão conectados à estética, né? Sim, com certeza, né? Isso era muito importante, porque a gente tem uma ideia que a arte, ela é uma coisa da elite. Mas não, eles justamente queriam trazer essa estética que era muito importante para esse período, porque era uma estética de resistência, para que a população tivesse acesso a isso, o que era muito difícil, o que é muito difícil ainda hoje. O que a gente está aqui fazendo pelas pessoas, que é trazer para todo mundo o conhecimento, né, histórico e de contexto histórico, mas a população não tinha essa idealização naquele período, né? Bacana, e acabou dificultando isso tudo. Exatamente. Né? Então, chega mais, professora. Bom, para o candidato que quer se aprofundar mais nessa questão da moda, da resistência, qual o seu conselho? Tem um filme muito incrível, que é o filme da Zuzu Angel, né? Que é a artista que cria o look, né? Monta essa moda dessa questão. E a Zuzu Angel, ela foi uma figura muito importante durante o período de ditadura, porque o filho dela foi morto pela ditadura. Ele foi morto e torturado, e durante toda a ditadura ele era dado como desaparecido. E ela passa todo o resto da sua vida até a sua morte buscando lutar contra o autoritarismo da ditadura civil-militar brasileira. Então, o Zuzu Angel é um filme muito legal que trata sobre a resistência da Zuzu em relação à moda. Ela cria, inclusive, uma linha de roupas inspirada no desaparecimento do seu filho, que foi conhecida mundialmente, né? E aí, uma curiosidade legal, o Brasil, né, tinha uma proibição por lei de você fazer uma forma de resistência artística no exterior. Zuzu Angel, dentro de território brasileiro, ela pega diplomatas americanos, porque o esposo dela era norte-americano, e ela faz aqui dentro do próprio território um desfile com roupas que representavam o desaparecimento do seu filho. Então, ela é uma artista de grande resistência que acaba se envolvendo muito mais com isso por causa do seu filho, que era contrário à ditadura brasileira. Então, isso é muito legal. É um filme que mostra não só a caminhada da Zuzu Angel nesse período, mas também o contexto ditatorial que estava acontecendo no Brasil nesse momento. Show de bola. Professora, muito obrigado. Muito obrigada a você, Landy, pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A nossa convidada é uma jornalista e historiadora comprometida com a divulgação científica. Um trabalho cada vez mais desafiador na era das chamadas fake news. Patrícia Mariuso, por gentileza, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo bem? Prazer ter você aqui. Obrigada.
Você é editora da revista Ciência e Cultura. Isso, Conta um pouco do seu trabalho pra gente. Então, a revista Ciência e Cultura é uma publicação da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É uma das revistas mais antigas de divulgação científica no Brasil. Ela foi criada em 1949. Caramba! Foi um ano depois da criação da própria SBPC. Caramba! E ela é uma revista que é comprometida com isso, com a divulgação de ciência, com a reflexão sobre esses temas que são tão importantes e caros hoje em dia, né? E ela também tem uma função que é tentar atrair e despertar o interesse do jovem pesquisador para esses temas de ciência. E ela é produzida hoje, né, atualmente, no LabJOR, que é onde eu trabalho, é o instituto que eu estou vinculada, que é o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo na Unicamp. Ela é produzida lá. Professora, vem cá. A linguagem científica, por muitas vezes, é bem complicada, né? Então, assim, qual o desafio de um divulgador científico, assim, para poder resolver esse probleminha que distancia um pouco a galera que quer ler sobre? Então, eu vejo o papel do divulgador sobre 3 frentes. Então, tem um papel que é educacional mesmo, que é tentar mostrar para o público não somente a descoberta científica propriamente dita, mas também o fazer científico. Como é que qual que é o processo que está envolvido no desvendar um problema? Então, isso é interessante porque você estimula e cria uma curiosidade científica sobre o mundo. Então, esse que é o grande desafio. Uma das maneiras de fazer isso, por exemplo, é quando você tenta pegar um assunto e aproximar um assunto que às vezes é distante ou parece muito difícil, é aproximar da realidade das pessoas e tentar trazer por esse lado e aí mostrar como aquilo está mais presente do que a pessoa pode imaginar. Tem algum exemplo, assim, que você lembra de imediato? Por exemplo, você falar sobre a transgenia genética. Né? Quer dizer, as pessoas consomem esses alimentos diariamente na vida delas. Então, você pode começar com uma receita de um bolo que você usa fubá, mas aquele milho é transgênico. Olha Então, aí. você traz esse exemplo que a gente chama que é ter um gancho interessante para capturar a atenção da pessoa e aí trazer um conteúdo que nem sempre é tão palatável, tão fácil de entender. Então, essa é uma maneira. E, bom, e para fazer essa tradução, ter a formação em jornalismo é fundamental, né? É fundamental. Então, eu tive um percurso diferente, eu me formei historiadora primeiro, Sim. e depois de alguns anos de formada que eu fui buscar essa especialização, que é um curso que o LabJOR oferece, esse instituto que eu citei antes, que é a especialização em jornalismo científico. Então é jornalismo científico, é bem específico. Isso, essa que é a minha formação. É um curso que o LabJOR oferece, são 3 semestres, é uma especialização que a gente chama de lato sensu, que ela não te dá um título de mestrado, mas você é apto para trabalhar como jornalista. E lá você, então, aprende, tem disciplinas mais teóricas e tal, mas você tem uma parte prática bastante forte. Você tem oficinas de texto, de rádio, de TV um pouquinho, para poder adquirir essas técnicas principalmente de escrita, para fazer isso que você falou, de tentar, então, chamar a atenção e fazer um texto um pouco mais acessível. Vem cá, de onde veio essa vontade de ser divulgadora científica? Então, acho que é desde a minha graduação na História, eu tenho, né, essa paixão, esse encantamento com o mundo da ciência. A universidade, para mim, é sempre o melhor lugar para se estar, porque você está rodeado de boas ideias, em geral, né, de boas ideias, de conhecimento. É um ambiente muito rico de ideias. Então, acho que isso que me atrai para a área de jornalismo de ciência. Pois é, o gosto pela pesquisa ainda persiste? Certamente. Eu, na verdade, faço as 2 coisas ao mesmo tempo. Eu trabalho com divulgação científica e tenho um trabalho como pesquisadora em paralelo. Muita gente diz que a gente está na era das fake news. O que isso de fato significa? Então, como historiadora, eu não sei ainda se é correto, se é ainda muito cedo para dizer que é uma era das fake news, até porque a gente não sabe o que vem ainda pela frente, não sabe ainda como esse fenômeno vai evoluir. Mas ele é novo no sentido da intensidade com que ele vem ocorrendo, né? E isso a gente pode atribuir, eu pelo menos acredito que tem 3 tecnologias até ligadas a isso, que é a internet, as redes sociais e o celular. Caramba, e a gente costuma falar tudo como se fosse um pacote só, né? Ah, não, Então, tá mexendo aí no celular e já associa a internet a tudo isso, mas não.
São 3 áreas diferentes. Exatamente, porque se você pensar, se você tirar um desses elementos, você já percebe que talvez esse fenômeno não estaria acontecendo na intensidade com que ele ocorre. Sim. Então, esses 3 elementos juntos transformam qualquer pessoa num criador e num propagador de notícias, falsas ou não. E vem cá, esse fenômeno acaba dificultando, torna o desafio mais complicado de divulgar a ciência? Sem dúvida. Sem dúvida. A gente já tem no jornalismo, né, todo um procedimentos e técnicas que nos orientam a fazer o nosso trabalho, que é uma apuração bastante cuidadosa, ouvir mais de uma fonte. O desafio agora é você fazer um jornalismo de qualidade que consiga se contrapor à disseminação de muitas notícias que são de fontes de caráter duvidoso. E na área de ciências isso também é bastante complicado, né? Porque é uma área que, em geral, até em áreas um pouco mais específicas, por exemplo, na área de saúde, que é uma área para a qual as pessoas têm muito mais interesse e, às vezes, elas demandam notícias com uma pressa que, às vezes, a ciência nem consegue responder. Então, isso cria um campo bastante favorável à criação de notícias falsas. Então, o desafio fica bem maior. E, bom, as fake news já existem desde a Idade Antiga lá, né, professora? Não está surgindo agora, né? Então, não, você tem razão. Não é um fenômeno novo, não é. O nome é novo, né? Chamar de fake news é uma coisa nova, mas o fenômeno mesmo não é. Tem um professor amigo meu, ele dá aula na faculdade de Ouro Preto, na Federal de Ouro Preto, ele é especialista em idade moderna. E ele tem dados bastante interessantes sobre isso. O que ele conta? Que no meados do século XVIII, que foi uma época em que a imprensa, propriamente dita, especialmente a imprensa escrita, ela estava se consolidando na sociedade. E naquela época, por exemplo, na França, tinham uns jornais que se chamavam canards, que é esse nome em francês. E esses jornais eram especializados em boatos. Eram jornais para divulgar boatos. E esses boatos, assim como hoje, para você ver que não é uma coisa nova, eles tinham um uso político mesmo para você prejudicar alguém, denegrir a imagem de alguém. Uma vítima muito famosa desses jornais foi Maria Antonieta. Os canards demonizaram a figura de Maria Antonieta, especialmente apontando o que eles consideravam de problemas ou falhas morais no comportamento dela. Aquela história dos brioches, que as pessoas conhecem muito, surgiu foi num canard, foi num dos canards. E vem cá, o que a gente faz para não cair nessas ciladas hoje em dia? Então, eu acho que tem tanto a minha formação como história e também no jornalismo, eu acho que ela dá alguns caminhos para tentar ajudar nisso. Em relação à história, e não só em relação à história, mas acho que a ciência como um todo, né? Um princípio básico da ciência é o que a gente chama de lógica da dúvida metódica. Então, você sempre duvida. Mas não é uma dúvida aquela dúvida que te paralisa ou que interrompe o diálogo. Pelo contrário. Absoluta, não. É aqui. Não, é uma dúvida que a gente chama de dúvida criadora. Porque quando você duvida de alguma coisa, você se abre para uma outra opinião, para buscar outros caminhos. Então, é uma dúvida que cria e que te ajuda, então, tanto a evoluir ou a mudar as coisas, quanto a não aceitar qualquer coisa que você escute, que você leia, né? Em relação ao jornalismo, um dos princípios básicos do jornalismo, que vocês devem conhecer, é você sempre ouvir mais de uma fonte, ouvir o outro lado. Então, isso também pode ser uma receita para você tentar não cair nas ciladas da fake news. Quando você recebe uma notícia no WhatsApp, mas você vai escutar só aquilo, você não vai procurar em outro lugar, em outra fonte, em outro veículo. Então, são procedimentos da universidade, da academia, que você pode certamente aplicar no seu dia a dia. Cá entre nós, você já caiu em alguma notícia falsa? Então, eu não sei se já caí numa notícia falsa, mas, por exemplo, no meu trabalho, teve até uma coisa recente que aconteceu. Eu estava fazendo uma reportagem sobre a Lei da Biodiversidade, que é uma lei que foi publicada há pouco tempo, que ela regula o acesso aos conhecimentos tradicionais, ao patrimônio genético no Brasil. E eu conversei com uma pessoa sobre isso, um pesquisador, e ele me traçou um quadro absolutamente negativo sobre a lei. E, inclusive, citou documentos, citou fontes, que são coisas que a gente procura no nosso trabalho, dizendo que a lei era um entrave, por exemplo, ao trabalho dele, etc. E eu saí da conversa absolutamente convencida do que ele estava falando e já estava quase escrevendo o meu texto. Mas aí, seguindo, né, o que a gente tem que fazer em geral, né, sobre isso, eu ouvi mais duas pessoas
mais 2 pessoas. E aí, a visão que eu tive foi completamente... As 2 pessoas falaram coisas... As 3 pessoas acabaram falando coisas totalmente diferentes. Então, essa é um caminho que a gente sempre tem que seguir. Todo mundo tá sujeito a esse tipo de problema, mas se você tem que tentar procurar outras fontes e tal para poder sempre relativizar essas verdades. Bom, duvidar sempre, Duvidar né? sempre. Duvidar é saudável. É sadio, né? Saudável. Sadio, é. Agora eu queria um conselho para quem tá se preparando pro Enem, tá com aquele frio na barriga. O que você pode dizer pra gente? Eu acho que o Enem é uma prova de alta qualidade, é uma prova inovadora. E eu acho que ela tem 2 aspectos. Ela é uma prova eminentemente interdisciplinar. Então, ela exige que o aluno saia um pouco das caixinhas das disciplinas e pense de uma maneira mais ampla. Então, se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa, né, ir mais preparada para a prova, melhor preparada, era isso, era tentar sempre transbordar as disciplinas e pensar de uma maneira mais relativista. E acho que a segunda coisa é que o Enem exige bons leitores, porque ele é uma prova que tem uma exigência muito grande de interpretação, de uma boa leitura. E aí é uma leitura, quando eu digo leitura, não estou dizendo necessariamente livros, estou dizendo de você buscar informação de maneira geral, seja na TV, seja em bons jornais, bons textos e evidentemente, em bons livros. Para quem quer saber mais sobre a revista Ciência e Cultura e sobre você, seu trabalho, busca onde? Então, a revista Ciência e Cultura, ela é trimestral, ela tem uma versão impressa, ela é distribuída pela SBPC para os associados e para algumas instituições de pesquisa Brasil afora. E ela também tem uma versão online que é aberta a qualquer pessoa consultar. Eu também poderia dar algumas dicas também para os alunos lá do Laboratório de Jornalismo onde eu estou ligada. Eles têm várias publicações muito interessantes com uma qualidade muito boa. Por exemplo, tem uma revista lá que se chama Consciência, uma revista online, exclusivamente online. E ela tem, por exemplo, uma edição só sobre fake news. Então, tem textos bastante interessantes que podem interessar ao público aqui do Enem. Show de bola. Olha, um prazer imenso a sua presença aqui. Volte sempre, viu, professora? Obrigada. E é isso, galera. Tem sempre que ficar ligado nas fontes das notícias para não cair em furada. E o melhor filtro para fake news é o conhecimento. Se inscreve no nosso canal youtube.com/TV Escola e até a próxima. O Chrome é muito massa, velho. Podemos. Isso é um podemos com vontade. Podemos! Podemos, tio! Vai lá, Pitololândia. Ah, já tava gravando, eu tô aqui fazendo besteira. Vamos lá.